Bora que hoje a gente tem uma super live de um tema mega especial, que é aquela história, eu entendo espanhol, mas sempre tem aquele mas no finalzinho, não consigo falar. Eu entendo o que eles falam, mas eu travo na hora de conversar. Eu consigo até entender, mas não flui o bate-papo. Essa história aí de entender, de conseguir entender uma série, um filme, uma música, e na hora de não conseguir responder, né? Não conseguir devolver aquilo, trava na hora de conversar. É uma das coisas que eu mais escuto por aqui. E se esse é o seu caso, hoje a gente vai resolver essa síndrome do eu entendo espanhol, mas não consigo falar. Eu entendo, mas eu travo. Eu entendo, mas dá branco. Eu entendo, mas eu tenho vergonha na hora de conversar. Hoje a nossa live é toda sobre isso e eu quero te mostrar 4 pontos que estão aí travando a tua conversa, que eu tenho certeza que um deles é o seu caso. Então, buenas! Eu sou Jessie aqui do canal Espanhol na Sua Viagem. Quero já saber aí quem que tem essa sensação. Escuta uma música, beleza, eu entendo a letra da música. Eu assisto um filme sem legenda, eu entendo ali uns 60%, 70% do que eles falam. Ou então eu assisto a série que eu curto, eu até consigo entender todo o contexto. Mas na hora de conversar, na hora de responder um nativo, não funciona. Trava por completo, eu fico perdido, me dá branco, vergonha. Me conta quem já passou por isso, porque eu particularmente já passei e muito na minha vida. Quando eu fui morar na Espanha, apesar de já ter estudado 3 anos de espanhol, não conseguia conversar. As pessoas me perguntavam alguma coisa, principalmente quando a gente fala que é brasileiro, nossa, eles querem saber, querem fazer 1000 perguntas, e eu ficava assim, ai meu Deus, eu tenho que inventar que eu sou de outro lugar, para ninguém ficar me perguntando, porque eu não conseguia responder. Eu ficava super sem graça, assim, na hora, eu ficava roxa de vergonha, não conseguia bater papo. E isso eu vejo que acontece com muita gente que já está estudando há pouco tempo e quem já está estudando há muito tempo, como eu, que estudou 3 anos, às vezes 4, 5 anos, e mesmo assim não desenvolve a conversa. O que acontece? Existem 4 pontos principais, eu até fiz uma listinha aqui para não deixar passar nada, porque eu vou te mostrar essas 4 travas. Com certeza, uma dessas travas é a sua, ou às vezes até mais de uma. Então já fica aí, já pega o caderno, já anota tudo que eu vou te passar. Porque essas 4 travas vai servir para você identificar o teu ponto. O ponto que você precisa melhorar para realmente conseguir falar em espanhol. Beleza? Então bora lá que eu quero relembrar um negócio. O nosso método de ensino de idiomas, começou a ser usado lá no século XVII. Você sabia disso? Então essa história de aprender um novo idioma foi lá entre o século XVII e século XVIII. E aí eles começaram a usar, a tentar aprender um outro idioma com base na leitura e tradução. Então era assim que eles faziam. Então tinha um livro sagrado, um livro, que nessa época livro era um negócio super escasso, né? E eles começavam a traduzir. E faziam essa tradução muito comparando padrões. Então, aqui tá escrito desse jeito, agora tá assim. Esses padrões, hoje em dia a gente conhece como regras gramaticais. Nada mais é do que algo que se repete numa mesma circunstância, na mesma forma você tem aquilo se repetindo. Por isso a gente chama de regra gramatical. É uma regrinha dentro daquele contexto. E aí, o que acontece? Hoje em dia, nós estudamos da mesma maneira. Da mesma maneira que o pessoal estudava lá na Idade Média, lá no século XVII, lá no século XVIII, eles já estudavam dessa forma. E a gente continua estudando com base nesses padrões, com base nessas regras gramaticais. Antigamente não tinha essa necessidade de se aprender para realmente a forma falada. Então era muito focado em livros, em manuscritos. Hoje em dia é totalmente diferente. Eu tenho assim, 99,9% de certeza que a sua necessidade de aprender o espanhol não é para escrever um manuscrito, não é para escrever uma carta. Raramente é ali no trabalho para escrever um e-mail. O que você realmente precisa é a comunicação oral. É o espanhol falado, é se entender.
aprender no bom e velho bate-papo. É isso que a gente precisa. O problema é que as nossas necessidades hoje em dia são essa, mas a forma com que a gente estuda é lá do século XVII. A gente continua estudando dessa maneira, baseado em muitas regras gramaticais. E daí, o nosso primeiro ponto, tá? Porque a gente não precisa se aprofundar nessas regras, decorar 1000 regras e ali se afogar no livro didático, porque a gente pode aprender de uma maneira muito mais fluida. Porque realmente a gente quer aprender o espanhol falado, se comunicar no dia a dia, bater papo. Outra, porque nós somos falantes de português, uma língua irmã do espanhol. Qual é a necessidade de você realmente estudar absolutamente tudo no espanhol? Nenhuma. Porque as bases dos dois idiomas são muito parecidas. Grande parte do que você já sabe do espanhol, para ser mais preciso, 80% do português, né? Grande parte do que você já sabe do português, para ser mais preciso, 80% do que você sabe do português, você pode usar no espanhol. Então, a gente precisa abandonar de uma vez por toda essa maneira que a gente aprendeu a estudar. Na verdade, foi a única forma que a gente aprendeu a estudar, não é não? Desde a época de colégio, a gente estuda para fazer prova, a gente estuda para passar de ano, estuda para passar de bimestre, estuda para passar de módulo. É assim que a gente estuda. A gente nunca realmente aprendeu a estudar para conversar, para bater papo. Então fica de olho, porque aqui a gente tem vários pontos que estão travando aí a tua conversa em espanhol. E vamos começar aqui com a número 1. Número 1 é exatamente falando dessas regras aqui. Até eu chamei ela de apaixonado por regras. Se você é um apaixonado por regras, uma pessoa que está assim totalmente viciada, que a única maneira que sabe estudar é revendo essas regras, é abrindo o livro, preenchendo aqueles exercícios chato de lacuna, tabela de conjugação verbal, isso pode estar travando muito o teu espanhol. Até hoje eu recebi várias mensagens no inbox que o pessoal falando, eu fico pensando muito antes de falar. Isso acontece com você? Passa trocentas coisas assim na cabeça. Fica, ai meu Deus, e agora? É assim que conjuga, a pronúncia tá certa, o pronome vai aqui, é assim que eu falo? Pronto, travou, já era. Porque você tem tanta essa necessidade de falar tudo certo, tudo dentro das regras, tudo perfeitamente correto, de uma maneira que você nem fala no português, eu tenho certeza que você não fala assim no português, e você quer falar desse jeito no espanhol. Nenhum nativo espera que você acerte a conjugação do subjuntivo do pretérito de não sei das quantas. Não! Eles não têm essa expectativa em cima da gente. E a gente não precisa se forçar a isso. A gente tem que destravar. Tem que simplesmente deixar o espanhol fluir. Não se concentre em regras. Misturei aqui. Regras. Não se concentre nas regras. Essas regras são o que está fazendo você travar. E aí vem, toda vez que eu falo isso, então eu não vou estudar mais gramática, não vou estudar mais nada, o negócio é só assistir filme, é só assistir série e pronto. Vou dominar o espanhol. Calma aí, que não foi isso que eu falei não, viu? Eu não falei que você não precisa estudar as bases do espanhol. O que eu falei é que você não precisa focar o teu estudo, a tua vida em cima disso. Uma coisa é diferente da outra, tá? Precisa estudar? Precisa, mas existem formas muito mais legais de estudar essas regras, de aprender essa base do espanhol, do que ficar aí decorando e decorando. Então, a primeira coisa, se você é essa pessoa que tá viciada nas regras, que fica ali pensando 1000 coisas antes de falar, já acende uma luzinha vermelha, porque isso pode estar te travando e muito, beleza? Vamos aqui para o nosso ponto número 2. A segunda razão que pode estar te travando na hora de conversar em espanhol é porque você é um colecionista de informações. O que é isso? Um colecionista é uma pessoa que está colecionando coisas.
nem sei se é assim que fala no português, é colecionista no português também, acho que não, né? Colecionista de informações é quando você vai acumulando. Você senta na frente do YouTube e maratona 455 aulas. Você senta ali Você ficou sem estudar 3 meses, mas aí você quer fazer 3 horas seguidas de aula particular. Você está maratonando o conteúdo, você está colecionando informação e não está colocando nada em prática. Nada do que você aprendeu está conseguindo ser praticado. Você não está conseguindo usar. Porque uma coisa é a informação que você está recebendo. Ela pode estar até aqui dentro. Ok, eu sei que a pronúncia, sei lá, de Adelaide é essa. Tem várias outras, tá? Só para deixar claro aqui. A pronúncia correta é assim. Mas chega na hora, você não consegue falar. Você se embanana, vê ali os 2 L's do espanhol e fica sem saber como falar aquilo. Ai, meu Deus, o pronome vai antes ou depois do verbo. Como é que eu vou fazer? Por quê? Você está colecionando essas informações, está aí preocupado em assistir a aula e não está praticando. Não está treinando, é a palavra que eu mais uso, que eu quero que você grave. Você precisa treinar o seu espanhol, certo? E não ache que treino de espanhol é conversar com um nativo. Nada disso. Isso é um dos treinos. Uma das coisas, muita gente vê, eu preciso de um nativo a tiracolo o tempo todo para conseguir desenvolver a conversa em espanhol. Eu preciso morar fora, só morando fora eu vou conseguir destravar meu espanhol. Sinto te informar, mas não é bem assim. Essa não é a resolução dos teus problemas. Por exemplo, eu morei na Espanha em 2012 para 2013, morei 1 ano com quase 100 brasileiros, tinha na região ali que a gente morava. Quantos desses realmente voltaram falando espanhol? Gente, que eu conheço, sem brincadeira. Se eu não me engano, eram 80 brasileiros que realmente voltaram falando em espanhol. Foram eu e mais um. Só. Por quê? Qual é a diferença? Não adianta você estar num lugar, não adianta você ter um amigo hispano para você praticar o tempo todo se você não consegue colocar as suas habilidades de conversa em treino, em prática, em desenvolvimento. Porque a habilidade de conversa é muito mais do que você ter uma pessoa aqui. Você precisa treinar várias coisas antes disso. Então, para desenvolver essa habilidade, você precisa escutar bem, ter boa pronúncia, entonação, tempo de resposta e várias outras coisas que influenciam na naturalidade da tua fala no espanhol. É muito diferente do que você ter uma pessoa aqui, assim, olhando pra tua cara, tipo, esperando você responder e você tá ali pensando. Você não conseguiu nem entender o que ele falou pra poder responder e tá ali a pessoa ali, tá demorando. Bom, como é que faz? Agiliza esse negócio aí. Então, desapega desse negócio que você precisa de um nativo a tiracolo, porque definitivamente você não precisa. Você precisa treinar. Então, você pega o teu conhecimento, não é um colecionista, por favor, você vai assistir a tua aula, você tem aquela aula ali, conhece aquele ponto do espanhol e aí você pratica. É assim que você vai conseguir destravar. Muitas vezes você tá só colocando informação em cima de informação. Aí você fica soterrado em cima de um monte de coisa que você não consegue usar. E aí passa 1000 coisas na tua cabeça na hora de falar, já era, trava. Então esses 2 primeiros pontos. O primeiro aqui é um apaixonado por regras. O número 2 é um colecionista de informações. Vou fazer Enem esse ano e eu preciso aprender espanhol. Luana, bom, já é um bom comentário que eu já vou economizar aqui teu tempo. O seguinte, aqui no Espanhol Menos é Mais e principalmente dentro do meu curso, que é o espanhol, aqui dentro do canal, Espanhol Nossa Viagem, principalmente dentro do meu curso, Espanhol Menos é Mais, o foco não é prova. Eu não ensino a tirar nota na prova. Certo? O que eu ensino é dominar a conversa. É você usar a conversa para conversar com o pessoal do teu trabalho, é para você viajar e realmente desenvolver o bate-papo, para você fazer intercâmbio, para assistir série, filmes, músicas, entender tudo isso sem precisar recorrer para a legenda. Então o foco não é ensinar para provas, beleza?
Nem prova de concurso, nem prova de proeficiência, nada disso. Apesar de eu ter vários alunos que fazem essas provas, mas não é o objetivo principal, tá? Então vamos aqui pro número 2. Número 3, na verdade, né? Número 3 é conectar as ideias. Conectar as ideias eu acho que é um dos pontos que a grande maioria das pessoas tem dificuldade no espanhol. Por quê? Porque aprende, nesse método muito tradicional de estudo do espanhol, frases muito curtas. Então, você fica ali, é aquele negócio curto e grosso, sabe? Você aprende aquela frase curtinha ali, respondeu no que preciso, pá, acabou. O que acontece? Pessoas que são assim, elas são vistas como grosseiras, apesar de você não querer ser. Eu era assim, de não conseguir desenvolver a conversa. As pessoas me perguntavam, principalmente quando eu estava morando na Espanha, puxava papo no ônibus e eu, sí, verdade, sí, isso passa, não é. Tipo, eu era muito grossa, eu não conseguia desenvolver. E aí a pessoa faz uma, duas perguntas, você responde com uma resposta mínima, uma quantidade de palavra, tipo, insignificante ali na frase, ela não quer mais conversar com você. Isso acontece no português, no espanhol, seja qualquer idioma que você estiver falando. Dá a sensação da pessoa ser grossa. E é isso que a gente não quer. Você quer conversar, você quer bater papo, mas não consegue porque falta conexão nas ideias. E isso faz muita falta. Tanto para você conseguir explicar alguma coisa que você não sabe no espanhol. Por exemplo, a gente não vai saber o vocabulário de tudo no espanhol, não sabe nem no português. Tem várias palavras aí que a gente não conhece no português. Mas o que acontece? O que você faz quando você não sabe uma palavra? Escreve. Você vai descrever aquilo, você vai contar mais, você vai explicar melhor. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa conectar suas ideias. E muita gente que não consegue conectar essas ideias porque o vocabulário é ruim. Então eu não conheço aquela palavra, eu não sei como é que faz. O meu vocabulário não é bom. E isso vocabulário bom e ruim é um negócio que depende de cada pessoa. Exemplo, eu tenho uma aluna que faz medicina na Bolívia. O vocabulário que ela precisa é totalmente diferente do meu vocabulário. Tem muitas coisas na medicina que eu, sei lá, não sei nem no português. E para mim não faz falta, eu não uso aquilo. Passei a aprender para poder ajudar ela melhor, né? Mas não é um vocabulário que é útil para mim. E você? Para você, qual é o teu vocabulário útil? Todos nós, seres humanos, foi ótimo, né? Seres humanos, necessitamos de um vocabulário de base. O que é esse vocabulário de base? É o vocabulário mínimo necessário para você se expressar, conversar bem com a outra pessoa. Então, é um vocabulário do dia a dia, é as coisas que você para comer, para sair, se locomover. Tem um vocabulário básico, mas tem o seu vocabulário útil. Tem o seu vocabulário. Se você é outro aluno, eu tenho que trabalha com vendas. O vocabulário dele é totalmente diferente da minha aluna de medicina. Você entende como o vocabulário útil é uma coisa que muda bastante? Para você vai ser um, para mim vai ser outro. E muita gente não consegue conectar as ideias porque quer falar de um assunto específico, quer conversar sobre um tema que gosta muito. Sei lá, meu marido, por exemplo, vive conversando aí com o pessoal da Argentina dos joguinhos. Eles jogam um negócio doido lá. E eu não tenho nem noção daquilo. Para mim não é um vocabulário útil. Para ele é. Então ele vai precisar daquele vocabulário. E você também vai precisar de um vocabulário específico e útil. A questão é que muita gente não sabe como memorizar, como lembrar dessas palavras, tanto do vocabulário de base quanto do vocabulário útil. Existe um treino muito eficiente que se chama treino ECO, para memorização de vocabulário, para memorização de conjugação verbal, para memorização de tudo que você acha chato, tudo essas coisas chatas. Tem um treino super legal, super fácil e muito eficiente para você fazer. É um treino super bacana que os meus alunos usam desde o módulo 1 do curso até o final. Então, tanto para memorizar vocabulário para quem não sabe nada de nada, quanto para você que já está no nível avançado e quer melhorar ainda mais o teu vocabulário ou expandir o teu vocabulário para outras áreas, tá? Bora lá para o nosso próximo aqui.
razão número 4, porque você entende o espanhol, mas trava na hora de conversar. Pode ser, tenho aí um palpite, que você não entende o espanhol. Que na verdade você escuta o espanhol. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, entre escutar o espanhol e entender. Muita gente acha que entende porque grande parte do vocabulário, grande parte das regras e tudo isso é parecido ou é igual. Grande parte mesmo. O problema é que as pessoas esquecem que tem um 20% ali que é diferente. E aí, ignora por completo. Não estuda aquele 20%, não se dedica em aprender aquilo e acaba levando aí meio, deixa a vida me levar, sabe? Ah, vou deduzir, vou achar que é isso, vou comparar com o português. E aí, não, é aí que mora o perigo, porque aí a cada escorregada, é cada vergonha que passa que não tá escrito. Então, presta atenção se você realmente entende o espanhol, entende, você consegue identificar os sons, consegue identificar sotaques, você consegue identificar o idioma quando tem um hispano falando. Ou se você tá pegando o contexto. Pegar pelo contexto, entender o geralzão e boa. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E muita gente acha que esse entender pelo contexto é algo que é suficiente, mas não é. A gente só fala, a nossa fala é a reprodução do que a gente entende, não do que a gente escuta. Então, se você só está escutando o espanhol, você não vai conseguir falar. Você realmente vai travar na hora da conversa. Agora, se você realmente consegue entender o idioma, aí sim você vai conseguir falar. Porque a fala é a reprodução do que a gente entende. Então, presta bem atenção qual é o teu caso aí, se você está realmente entendendo ou se você está só escutando o espanhol, beleza? Deixa eu fazer uma revisão aqui rapidinha dos 4 pontos para você me dizer aqui embaixo se é 1, 2, 3 ou 4. Bora lá! O primeiro, apaixonado por regras. Você estuda muitas regras e chega na hora, passa 1000 coisas na tua cabeça e você trava na hora de conversar em espanhol. Número 2, você é um colecionista de informações, que você está maratonando aulas e aulas e vídeos no YouTube e não está treinando absolutamente nada. Então você está só acumulando as informações, mas na hora da prática, que é a hora da conversa, não consegue usar. Vamos para o próximo aqui. Número 3, você não consegue conectar as ideias. Você não consegue conectar a tua fala no espanhol porque o teu vocabulário de base está muito fraco ou porque o seu vocabulário não é útil, não é o que você precisa, não é sobre os assuntos que você gosta, não é sobre o que você realmente tem interesse. Ou então, número 4 aqui, na verdade você achava que entendia o espanhol e você está só escutando. Porque a nossa fala do espanhol, nossa conversa no espanhol, ela é a reprodução do que a gente entende. Então, no fundo, você não está entendendo, você está só escutando, certo? São esses 4 pontos principais que podem estar travando a tua conversa no espanhol. Número 3, falta de vocabulário na conversação. Danilo, tá faltando vocabulário de base ou o seu vocabulário útil. E não é só vocabulário, porque quando a gente fala vocabulário dá a sensação, como se chama televisão, tele, mesa e no que se é, almofada, são coisas. Não é só isso que é vocabulário, tá? Vocabulário é um negócio muito mais amplo. Por exemplo, conjugações. Então, se eu quero falar alguma coisa no passado, no presente, no futuro, tudo isso entra como vocabulário também, tá? E o treino eco também serve para isso, para você desenvolver todo o vocabulário, não é só nome de coisas, beleza? Nada de colocar em prática. Bora colocar em prática aí, uma colecionista. Aqui nós temos uma colecionista. Hoje em dia, gente,
encontrar vídeos na internet, aulas gratuitas, informações, até a rodo aí na internet. É só você digitar ali como fazer isso. Aparece trocentos vídeos de um monte de canal diferente para você escolher à vontade. A questão é que não tem uma ordem, né? Não tem um passo a passo e não tem a prática depois daquilo. Então, muita gente se ilude e fica aí perdendo tempo. Eu vou estudar sozinho. Eu vou fazer isso sozinho porque eu não quero pagar. Quero economizar. E aí passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, passa a vida inteira assistindo vídeo do YouTube sem sair do lugar. Acaba andando em círculos porque não tem prática. Você não fica ali aumentando, colecionando informações novas e nada de conseguir usar na hora que você precisa. Então, toma cuidado para você não estar se iludindo com isso, achando que você está estudando e na verdade você está perdendo tempo, tá? Aqui o Danilo, vocabulário útil. Tá faltando vocabulário útil, então. Bora fazer treino eco. Conversar com um nativo não ajuda. Uma das perguntas que eu recebo demais também aqui. Então, vamos lá. Para a Maria e todo mundo que tem essa dúvida. Então, no final das contas, conversar com o nativo realmente não ajuda nada? Ajuda, claro que ajuda. Só que o problema é que as pessoas colocam toda a expectativa da vida dela em cima do nativo, achando que o nativo vai ser a solução milagrosa que ela nunca conseguiu conversar e agora ela vai, porque tem um nativo para conversar com ela. E não é assim. O nosso processo de aprendizado, o nosso processo cognitivo para aprender algo novo, não depende dos outros, depende de você. É você que vai fazer com que você fale em espanhol, com que você domine a conversa em espanhol. É um processo que você precisa aprender a estudar. Então, muita gente me faz essa pergunta, nossa, eu não tenho nativo, socorro, não conheço nativo. E daí, gente? É só uma. O nativo é a prática. Depois que você já aprendeu, você vai lá e coloca tudo em prática e bate papo com ele. Ele não é... O nativo não é para você estudar em cima dele. Você estuda com você mesmo. Você faz os treinos com você mesmo para depois colocar tudo em prática. É óbvio que depois que você já tem um bom nível de espanhol, você consegue estudar em cima de um nativo. Hoje em dia, eu estudo em cima de um nativo, eu tô na Bolívia. E aí, o que eu faço? Saio na rua, vou aqui do lado, na frente tem uma vendinha para comprar pão. E eu fico lá conversando. O que eu fico analisando? O sotaque, palavras que aquela pessoa fala, que é específica daqui da Bolívia, gírias e assim por diante. Eu não tô aprendendo espanhol, eu tô aprimorando o que eu já sei. E essa é a função de conversar com o nativo. Aprimorar o que você já sabe. Você não vai aprender o espanhol em cima de um nativo. Você tem a total responsabilidade de evoluir, de aprender o idioma, beleza? Então presta bastante atenção nisso. Não delegue a responsabilidade, porque a responsa é toda sua. Deixa eu ver aqui, dominar a língua. Eu acho que a Ana Lu... É difícil dominar a língua, não entendi bem, acho que eu devia estar falando alguma coisa na live e agora perdeu o contexto do negócio. Eu também vou fazer o Enem e aprender o espanhol para entender a prova. Entendido. Então, o objetivo aqui é bem diferente, tá? Existem vários e vários outros canais, vários cursos de espanhol que é focado para passar no Enem. Outros tantos que é focado para ter uma nota na prova de proficiência. Não é o meu objetivo aqui, tá? Eu sinto que você vai ser melhor ajudada por uma pessoa que realmente tem o mesmo objetivo que você. Meu objetivo é ensinar vocês a dominar a conversa. Falo algumas palavras, mas não junto muitas frases. Conexão, né? Indiara, falei certo? Então, falta conectar. Essa conexão vem pelo treino. É ele que realmente vai te ajudar a desenvolver a fala. Nada desse negócio de falar palavra picado ou frases muito curtas, porque a gente se passa por pessoa grossa. E aí espanta as pessoas, tá? A gente acaba repelindo os nativos em vez de atrair para realmente bater papo. Este assunto de prática na conversação em espanhol é muito particular. Não entendi muito bem, é muito particular em que sentido? Muito pessoal? Não entendi, porque a prática do espanhol
vem com os 10 treinos. Prática de colocar o espanhol em prática é habilidade de conversa. Não tem outra coisa que vai realmente fazer você conversar em espanhol. É desenvolver a tua habilidade de conversa. Hablar com nativo não é a solução de nosso aprendizagem. Perfeito, é exatamente isso. O nativo não é responsável. Eu vejo muita gente delegar a responsabilidade. Eu não tenho com quem conversar, não vou fazer mais nada. Pronto, não vou aprender, não consigo. E é exatamente o contrário. O nativo, ele tem um efeito meio rebote, sabe? Eu vejo muita gente que tá começando, tá se arriscando no idioma, tá começando a aprender e quer ir de cabeça para sair conversando com o nativo. Primeiro, se frustra, porque ela não entende o que a pessoa fala, ela não conseguiu ter uma boa escuta, então ela não treinou a escuta, não entende. Se não entende, não fala. Não consegue responder. E aí o nativo fica naquela, né? Você deixa o nativo com cara de tacho, porque você não tá entendendo nada do que ele tá falando, e ele fica lá, se desdobrando em mil para tentar responder. Você começa a ficar sem graça, começa a gaguejar, começa a ficar com vergonha, e aí, em vez de dar o efeito de você falar mais, desenvolver mais, você vai se retrai, você fica com mais medo, dá mais branco, você fica mais nervoso, e aí você trava mais. Então, conversar com o nativo no começo, para quem tá começando a aprender o espanhol, eu não indico. Tanto que eu não, com os meus alunos, o pessoal que tá ali no começo, não coloco para falar com o nativo de jeito nenhum. Coloco eles ali, você não precisa falar. Nas aulas que a gente tem com o nativo, né? Eles vão lá e batem papo, ficam, na verdade, escutando a aula. O pessoal que tá no intermediário pro avançado, aí sim, aí coloca tudo em prática. Mas no começo, o efeito é exatamente o contrário, tá? Chica, yo hago lo mismo, ¿sabes? Me encanta ver la forma que cada persona se expresa. Bueníssimo. Tenho muitos amigos nativos e seguro que eles me ajudam quando eu tenho algumas dúvidas. Então eu preciso praticar a pronúncia. Exatamente, muitas vezes conversa mais pelo WhatsApp, né? Então aí acaba não praticando muita pronúncia. Para você treinar a pronúncia sozinho, você não precisa de nativo. Inclusive foi um treino que eu desenvolvi enquanto eu morava na Espanha. Porque eu tinha uma professora que pegava muito no meu pé. Eu até conto essa história bem certinho na aula. Então assistam que esse treino eu demorei muitos anos para desenvolver e ele realmente funciona, tá? Em países hispanos existem outra maneira de entender o espanhol devido ao sotaque? Outras maneiras para entender? Então, a partir do momento que você realmente tem um bom espanhol, você não tem problema em entender sotaque. Você acha até legal. Eu acho muito legal. Então, eu fico analisando a maneira que um paraguaio fala, maneira que um boliviano, até né, no final de semana passada a gente fez um passeio e encontrou um casal de colombiano. Super diferente, os colombianos falam muito diferente. Então, não tem nenhum problema de... É igual, você tem dificuldade, eu não sei de onde você é, Danilo, mas, por exemplo, eu sou sulista. Eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com o pessoal que é do Nordeste, que é gaúcho, que é do Norte. A gente se entende, só tem sotaque diferente. A partir do momento que você adquire um domínio de conversa em espanhol, para você tanto faz o sotaque, tá? Confesso que eu tenho medo de falar com nativo. Muita gente tem esse, eu tenho medo de puxar papo, eu tenho medo de conversar com nativo. Por quê? Por falta de treino. Então, você nunca treinou a conversa, você se sente inseguro. É igual, eu nunca fiz um bolo na minha vida. Nunca fiz um bolo. E agora eu vou fazer o bolo para o meu casamento. Para uma data mais importante, você vai se arriscar com tudo naquilo. Não vai funcionar. Você precisa treinar, e a conversa em espanhol é a mesma coisa. Então, você fica ali assistindo a aula. É a mesma coisa, eu fico assistindo 1000 vídeos de receita de bolo. Um monte de vídeo, mas não fiz nenhum. Não coloquei em prática nenhum bolo. Qual é a chance do bolo que eu vou fazer para o casamento dar certo? É mínima, para não dizer zero. Por quê? Você precisa praticar, você precisa errar antes. Eu preciso errar algumas receitas para melhorar, para descobrir como é que funciona o meu forno, para descobrir que esse ingrediente aqui é melhor do que o outro. E aí, na hora de fazer valendo, de pôr o negócio em prática, aí sim você consegue ter naturalidade. Você consegue fazer a coisa muito mais fácil. Sem treino fica quase impossível. Então não esqueçam, conversar em espanhol é tipo fazer o bolo de casamento. Você precisa assistir a receita? Precisa. Precisa assistir a aula? Precisa.
mas precisa muito de treino para realmente conseguir fazer o bolo, tá? A pronúncia de gallego é mais fácil para quem já sabe espanhol. O gallego é outro idioma, né? Dentro da Espanha existem 4 idiomas diferentes. Um deles é gallego, que é uma mistura ali do francês com o português com o espanhol. É um negócio todo doido, tá? Eu acho super difícil o gallego. Ai, gente, eu apertei 450 botões. Deixa eu apertar aqui no ponto de interrogação, tá mais fácil de ver. Muito obrigado, Danilo, você é de São Paulo. Então, eu já vou dizer, os paulistas costumam ter bastante facilidade em falar em espanhol. Tenho vários alunos de São Paulo, eles costumam ter mais fácil. Eu acho que porque é um sotaque mais neutro, né? Então, eu que sou do Sul, eu tenho um sotaque bem carregado. Galera que é do Nordeste tem um sotaque do R, por exemplo, mais leve. Isso tudo varia também para aprender. Buenas, como vas? Então, vamos ver aqui. Eu converso bastante com nativos e eles falam que eu falo muito bem. Que beleza, olha que gostoso. Não é muito bom essa sensação? Eu não sei como... Ferrovis. Te voy a llamar como ferrovis em espanhol, que queda mais guapo, bien? Então, não é muito boa essa sensação? Da pessoa falar assim, nossa, você fala muito bem. É muito legal. Eu fui pra Argentina, eu tava em Buenos Aires, a gente tava procurando uns restaurantes, fazendo aquela pesquisa de preço básica pra achar um lugar mais em conta pra comer. A mulher virou pra mim, em sério que eres brasileira? Eu, sou brasileira. E ela não acreditava que eu era brasileira. Mas você parece nativa, você parece colombiana. Eu falei assim, mas minha filha, você quer que eu fale português com você? Daí eu comecei a falar português. Ela ficava me olhando assim, mas porque eles não acreditavam. Porque pra eles, brasileiro, fala um troço tudo enrolado, tudo na mímica, né? Porque a maioria... Vocês sabiam que só 3% dos brasileiros dominam o espanhol? Então, para eles é muito diferente quando a gente realmente sabe falar. Ela ficou assim, indignada, de boca aberta, e eu dei muita risada. Foi muito legal, muito legal. Isso aconteceu em vários outros lugares também, no Uruguai e tal. Fernando, buena, Fernando. Difícil é conjugar os verbos. Não adianta, né? É difícil os verbos no português e no espanhol. Os dois, como a gente tem a mesma base, né, que é o latim, a forma de conjugação verbal é igual dos dois idiomas. E não vou dizer que é fácil, não é. Tá longe de ser fácil, né? Mas existem maneiras mais simples, maneiras de simplificar esse aprendizado, que é com o treino eco, tá? Então, galera, eu acho que se ficou alguma para trás aí, mil desculpas, porque esse chat aqui é terrível para quem usa óculos, as letras são bem pequenininhas e fica mó difícil de responder, tá? Vou responder a última pergunta por aqui. Espanhol é mais hablado depois do inglês? Então, cada pesquisa mostra de um jeito, tá? O espanhol é o segundo idioma, depois do inglês, com mais nativos falantes. Porque são 21 países que falam espanhol. E a colonização inglesa também é bem grande, então eu não sei de cabeça quantos países falam inglês, que tem o idioma oficial como inglês, mas a questão é que, para nós, o espanhol, ele acaba sendo muito mais rápido, né? 6 meses, até o fim do ano, você tá falando espanhol. Fácil. Agora, o inglês já é um pouquinho mais difícil, então a gente precisa de um pouco mais de tempo e um pouco de mais dedicação. Por isso, se você tá aí na dúvida, se você começa pelo inglês ou pelo espanhol, vai de cabeça no espanhol, confia, vai de cabeça, porque é muito rápido para nós brasileiros. É só praticar os treinos para realmente destravar a conversa. Então é isso aí, pessoal!